E aí, pessoal, tudo certo? Como é que foram na prova? Vamos analisar então as questões de administração geral da prova de analista técnico administrativo 2? Antes de começar, acho que é muito importante, né, nesse momento que vocês estudaram pra caramba, olhar para o passado, nesses últimos meses. Como é que foi o estudo? O que deu certo? O que precisa melhorar para o próximo? Aí sacode a poeira, faz um replanejamento e continua estudando. Mantenha o foco, tá? Não para, cara, não para, porque vocês aprenderam muito. E estudar não é como andar de bicicleta. A gente esquece se a gente parar. Então, mantenha um ritmo de estudo bastante grande, tá? Separei aqui então as questões de administração geral, peguei a prova amarela para a gente corrigir. Ah, professor, muda as questões para uma outra prova? Mudar não muda. Acho que muda a ordem, né? Na verdade, eu acabei não pegando as questões para ver se muda a ordem. Tá? A gente vai começar primeiro com noções de administração pública. São 3 questões, peso 1. Vale pouquinho, mas é aquela diferença, né? E aí eu tinha falado que a chance era de cair administração geral. Tá aí, ó. 3 questões de administração geral. 3 questões, mano. Olha só, a primeira, 38. O planejamento define missão e os objetivos da organização considerados, dentre outros fatores, ameaças e oportunidades. Fala de missão, fala de ameaça e oportunidade que é ambiente externo, só pode ser o estratégico, né? Então, letra A, bem básica, essa daqui bem simples. A 39 também não está muito longe disso, já um pouquinho mais elaborada, né? Balance Scorecard, criado por Kaplan Norton, é uma ferramenta administrativa que envolve 4 diferentes perspectivas que devem ser integradas e balanceadas para promover sinergia. Balance Scorecard é uma metodologia baseada no equilíbrio organizacional. E aí vem a pergunta. A perspectiva que define a capacidade da organização de melhorar continuamente e se preparar para o futuro denomina-se, primeiro, mapa estratégico não é perspectiva, é uma etapa, tá? Então vamos lá, sobraram as outras 4, mas o que faz com que a organização se prepare constantemente? É a base dela é aprendizado do crescimento, é gestão de pessoas. Sem você ter gestão de pessoas, sem ter uma gestão de pessoas muito bem feita, não tem como se preparar para o futuro. Por isso, letra E, inovação e aprendizagem, tá? É a base do Balance Scorecard. A questão 40, também falando sobre planejamento. Então, tudo pegou planejamento aqui, né? Uma das dimensões consideradas significativas no planejamento é até que ponto o ato de planejar contribui para a eficácia organizacional. São considerados fatores que tornam o planejamento eficaz, exceto a primeira exceção. Depois, mais adiante, a gente vai ter outras questões perguntando sobre exceção, né? Letra A. O planejamento limita ações arbitrárias. De fato, ele limita, né? Você não toma decisão por qualquer coisa. Você tem um direcionamento a partir da existência de planejamento. Na letra B, o planejamento reduz o grau de incerteza dentro da organização, dentro e fora, né? Ele reduz esse grau de incerteza, principalmente fora da organização, né? Mas dentro também. Na letra C, o planejamento permite à organização ter maior capacidade de tratar com as incertezas apenas no ambiente externo. Opa, tá aqui o problema, né? Não é apenas no ambiente externo. Esse é o gabarito, porque ele quer exceção. Na letra D, quando o planejamento é bem elaborado, contribui para reduzir a ambiguidade e conflito de ações dentro da estrutura. Sim, o planejamento ajuda bastante nesse sentido. Na letra E, o planejamento força o administrador a considerar fatores para efeitos de tomada de decisão que dificilmente seriam considerados sem planejamento. Sim, o planejamento abre a nossa cabeça para visualizar várias situações. Por isso é importante fazer planejamento de estudo, por isso é importante também fazer planejamento de vida. Senão você vai na onda do Zeca Pagodinho, né? Vida leva eu, deixa a vida me levar. E quando a vida leva você para qualquer lugar, nunca é o lugar que você quer. Então, faça planejamento. Fechou? 3 questões a gente já respondeu. Agora a gente vai para essas 40 aqui de administração pública e geral. Na verdade, a gente vai para as 60 de específico, que teria 40 de administração pública e geral, tá? A maior parte dessas 40 também vieram na administração geral, algumas de administração pública. Então, eu vou direto nas de administração geral, beleza? 61. Uma das estruturas organizacionais é a matricial, que é adotada algumas vezes em conjunto com a estrutura em linha e assessoria tradicional em uma organização. Esta estrutura combina essencialmente 2 formas de departamentalização, funcional e produto. Normalmente é funcional e projeto, né? Mas funcional e produto também pode. Agora, o que ele quer mesmo? As principais desvantagens da estrutura matricial. Né? Então, letra A, menor desempenho e menos oportunidade. Não é uma desvantagem. Falta de trabalho de equipe e uso deficiente de recursos. Pelo contrário, é exatamente o oposto disso. A grande vantagem é o trabalho em equipe e o uso eficiente de recursos. Inflexibilidade e incapacidade de conciliar objetivos conflitantes. Não. Menos oportunidade para desenvolvimento pessoal e profissional. Não. Luta de poder. Aqui sim, lembra? 2 chefes, dupla subordinação, contra-ordens, confusão entre membros da equipe e falta de coesão. Isso pode acontecer. Letra E, portanto, na 61. Questão 62. Uma das ferramentas para análise do ambiente ambiental da organização para o desenvolvimento do planejamento estratégico de uma organização é a análise SWOT, que, traduzindo, significa força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Falamos bastante sobre isso, né? Com o objetivo de desenvolver uma matriz SWOT, determinada instituição pública levantou as seguintes informações. Analise-as. Primeiro, a instituição possui autonomia financeira e operacional. Isso é bom, isso é uma oportunidade. É uma força, é bom, e é interno, né? É força. O site é inadequado e não possui informações relevantes para o cidadão.
É interno e é ruim, fraqueza. 3. Existe um desconhecimento da sociedade em relação aos serviços oferecidos. Se tem desconhecimento, ela não se comunica bem, então é interno e é uma fraqueza. 4. É possível a realização de parceria com outras instituições. Opa, tem instituição capaz de ser parceira, isso não depende dela, então oportunidade. 5. A instituição possui uma boa atuação preventiva com uma boa análise dos processos licitatórios. Ela possui, né? Então é interno, é força. Ou seja, apenas o 4 aqui. O que ele quer? É isso, né? Diante das informações, podemos afirmar que a oportunidade identificada foi. Então, oportunidade é apenas o 4, gabarito letra D na questão 62. Tá? Questão 62. Travou aqui, foi, mas né, travou, mas foi. Letra D, portanto, na 62. Questão 64. O processo de gestão de pessoas incentiva o desenvolvimento de empregados de desempenho elevado. No caso de uma instituição pública, isso ocorre através da promoção de uma qualificação contínua de servidores. Para isso é necessário o conhecimento de aptidões essenciais para o seu preenchimento de diferentes cargos. É correto afirmar que para ter informações sobre um cargo específico e a criação de estratégia para atendimento às necessidades atuais e futuras da organização, deve-se fazer o levantamento de informações para análise, descrição e especificações para se ocupar um cargo. Olha só, ele chamou atenção para os 3 detalhes, tá? Análise, descrição e especificação. Normalmente, a gente fica na diferenciação entre análise e descrição. Agora, continuando ali, o que ele quer? Ali ele abre parênteses, né? Abre aspas. A lista de aptidões, conhecimento e capacidade fundamental para ocupar um cargo faz parte do cargo. Assinale a alternativa que completa corretamente. Então, quer dizer, ele deu 3 opções. Só podia ser uma dessas 3. Então, eu tenho análise, descrição, distribuição não, já corta, especificação também estava ali e remuneração também não, né? Ou seja, análise, descrição e especificação. Agora, descrição, lembra que a descrição do cargo são as funções, né? O que você vai executar. Então, não dá. Sobrou análise e especificação. A gente fala muito em sala de aula sobre análise. O que é análise? Eu trouxe aqui peguei meu livro de gestão de pessoas e trouxe exatamente a letra da teoria, né? Não é a letra da lei, mas a teoria. Olha só. A análise de cargos procura determinar quais os requisitos físicos e mentais que o ocupante deve possuir, as responsabilidades que o cargo lhe impõe e as condições que o trabalho deve ser feito. Assim, a análise de cargos se preocupa com a especificação do cargo em relação ao ocupante que deverá preenchê-lo. Ou seja, numa condição mais rasa, a resposta seria análise, mas ele detalhou e diferenciou esses 3. Lista de aptidões, conhecimentos e capacidades fundamentais para ocupar o cargo. Isso é especificação. Quer dizer, o que a análise faz? A análise é um conjunto maior que relaciona também a especificação, os requisitos do ambiente. Né? A especificação é só da pessoa. Então aqui, letra D, portanto. Mas, olha só, assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Se nós colocássemos análise ali, sendo que ele não explicou o autor, também caberia. Lista de aptidões, conhecimentos e capacidades fundamentais para ocupar um cargo também faz parte da análise, ok? Ou seja, nós temos 2 gabaritos errados aqui. Se ele tivesse, ele colocou entre aspas, se ele tivesse colocado o autor específico, né, ou algum detalhamento maior, e isso de fato é a especificação. Agora, o que acontece? A especificação está dentro da análise. Então, eu também tenho, isso também faz parte. Aptidões, conhecimentos, capacidades fundamentais para ocupar o cargo também faz parte da análise. Ou seja, nós temos sim 2 gabaritos aqui. A questão 64, ela deve ser anulada em função disso, né? Tem 2 gabaritos que poderiam preencher a questão. Eu entendo o que o formulador quis, mas ele foi infeliz no modo de colocar a questão, de modo que nós temos 2 gabaritos aqui na 64, beleza? 65. No período clássico da administração entre os anos 1900 e 1930, surge Taylor, o chamado pai da administração científica, objetivando elevar a produtividade. É correto afirmar que Taylor, primeiro, estudou as funções individuais na usina, no chão de fábrica, redefiniu os métodos utilizados pelos trabalhadores, cronometrou cada trabalho, desmembrou cada tarefa em movimentos distintos. Estes levantamentos resultaram no desenvolvimento dos princípios básicos da administração. Analise-os. Primeiro, desenvolvimento de um método científico para cada elemento do trabalho de pessoa. Sim, por isso que foi chamado de administração científica, né? Relação ao melhor desempenho dos empregados quando se sentem depositários da atenção ou consideram que os dirigentes preocupam-se com o bem-estar. Os dirigentes se preocupando com o bem-estar do empregado, lá na época de Taylor? Conta outra, né? Não tinha não. Isso foi lá na teoria das relações humanas que a gente começou a pensar nisso. Seleção, treinamento e desenvolvimento científico dos trabalhadores. Sim, tudo treinado, tudo testado, tudo visto cientificamente, tá certo. Idealização de 5 níveis de necessidades. Isso é Maslow, lá na década de 40. Uns 30 anos depois, 40 anos depois, está errado. Incentivo à
cooperação entre operários e gerentes para que cada trabalho pudesse ser realizado de modo padronizado e determinado cientificamente. Isso sim, extremamente racional. Na 4, divisão do trabalho e da responsabilidade entre gerentes e empregados com base em quem pode executar melhor uma tarefa científica. Isso também está correto. Gabarito, então, letra D aqui, 1, 3, 4, 1, 3, 5 e 6, né? 1, 3, 5, 6, isso. Letra D, portanto, na 65. Aí a gente tem depois aqui questões, 66, 67, ali passou, né? Passou rápido, não consigo voltar aqui na gravação, que é de administração financeira, a gente vai para 68. As principais funções que os gerentes desempenham incluem planejamento, organização, liderança e controle. Organizar envolve coordenar e alocar recursos de uma empresa para que ela possa executar seus planos e atingir suas metas. Esse processo organizacional é realizado por... O processo, como é que a gente faz esse processo organizacional? Controle, especificação, centralização, objetivo comum, controle do objetivo e decisão, centralização do trabalho, formalização, decisão, divisão do trabalho, departamentalização, delegação, compartilhamento de intenções, centralização e neutralidade. O que ele está pedindo aqui mesmo? As principais funções dos gerentes de desempenho incluem planejamento, organização, direção e controle. E aí ele traz qual é que ele quer. Organizar. Envolve coordenar, então ele quer saber sobre organização. Este processo organizacional, a organização, é executado como? Quando a gente fala letra A, controle, isso é controle, já está fora. Na letra B, objetivo comum, controle absoluto e decisão. Decisão é para todos, objetivo comum, planejamento. Na letra C, centralização do trabalho, formalização, decisão. Na letra D, divisão do trabalho, departamentalização, delegação. Está aqui, né? Então, letra D, portanto. Na letra E, compartilhamento de intenções, centralização, neutralidade. Também não. Ele deu uma inventada aqui, não dá nem para dizer o que é o que nas outras. Tá? Então, letra D, portanto, é estrutura organizacional, criar estrutura e dividir as tarefas. Letra D. 84 agora, demos um pulo. Estou ali embaixo, ó, mudei de lugar. De acordo com o equilíbrio organizacional, os objetivos e os desafios são considerados aspectos fundamentais da moderna gestão de pessoas, exceto, começou com as exceções. E olha a sacanagem, cara, você está na questão 84. Quem começou da 1 e foi na ordem que apresentou, nesse momento aqui já deve estar cansado. Já fez 85% da prova, quer dizer, falta 15%, tá no finalzinho. E aí começa a aparecer esse exceto aqui, pô, é de lascar, né? Mas ele quer exceção, que é o contrário. Então vamos lá, de acordo, são considerados aspectos... A moderna gestão de pessoas hoje, letra A. Pessoas ativadoras de recursos organizacionais? Sim, então não marca. Letra B, reciprocidade na interação entre pessoas e organização. Pessoas são talentos e não fornecedores de competência. Opa, tá aqui. As pessoas são competentes, são fornecedores de competência, ou deveriam fornecer competências, né? Letra C, o gabarito. Pessoas como capital humano, agregadores de inteligência ao negócio, ok. Pessoas como seres humanos e não simples recursos da organização, ok. 85. Uma variante da abordagem divisional é departamentalização por localização geográfica. Sobre esse tipo de departamentalização, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, cada divisão tem seus recursos próprios, havendo dispêndio de esforço para evitar compartilhamento entre unidades. Isso está certo. Vamos direto, vamos ver o que ele quer lá no final. Aqui, são desvantagens da departamentalização por localização geográfica. Então a gente tem que ver o que é característica e característica ruim. Essa primeira está dentro, tá? A gente vai ter dispêndio de esforço porque vai repetir estruturas, gastos, né? Então a primeira pode marcar. 2. Os sistemas internos precisam ser organizados de diferentes maneiras para servir de diferentes segmentos territoriais de mercado. Também. É um pouco mais complexo isso não é bom, não é vantagem, né? Tá certo. 3. A organização se orienta para o mercado de atuação. Não, essa seria por mercado, não é mercado de atuação. Quando a gente fala de mercado, é segmento de mercado, lá do marketing, tá? A organização vai se orientar por localização geográfica. Isso é bom, não é ruim. 4. A focalização no mercado torna a organização mais atenta às mudanças nas preferências e necessidades de mercado. Beleza. Isso é vantagem? Ficar mais atenta, tá? E aí, quando a gente volta olhando a 4, talvez a 3 queira dizer que mercado realmente é a região, né? Mas isso também seria bom? Isso não é problema. Ele quer desvantagem. 5. A percepção pela organização da reação do mercado territorial aos seus produtos e serviços é súpera. Que diabos é súpera, né? Súpera é o contrário de ínfero, ínfimo. Enfim, algo que é grande, algo que é superior, basicamente nesse sentido. Então, a percepção pela organização da reação do mercado aos seus produtos e serviços é superior. Podia ter usado isso, né? Isso é verdade, isso é bom, né? Então, ele quer as desvantagens, ou seja, é só a 1 e a 2 que é desvantagem, tá? 1 e a 2, letra A, portanto, aqui. Letra A. Ok, travou de novo. Isso aqui, letra A, portanto, aqui na 85. 93, pulamos mais algumas ali que é de outras matérias. Para compreender a moderna administração, torna-se necessário o conhecimento de caminhos pelos quais passou a teoria da administrativa ao longo de sua breve história. Falamos bastante sobre isso, né? Sobre a evolução da administração e suas principais abordagens, verdadeiro e falso.
Nos primeiros 50 anos do século XX, a teoria administrativa lançou as suas bases fundamentais preocupando-se com aspectos prescritivos e normativos, tá certo? Para a administração das organizações. Nessa época, houve o predomínio de 3 abordagens tradicionais: administração científica, clássica, modelo burocrático e teoria das relações humanas. Tá certo, né? A científica de Taylor, na clássica do Fayol junto do Max Weber, que focaram na estrutura, e a teoria das relações humanas, que focou nas pessoas. Tá? Então, no início, esse foi o predomínio realmente, antes dos anos 50. De 1950 a 1990 foi marcado por forte transição no mundo dos negócios. Nesse período, a teoria clássica foi substituída pela teoria neoclássica. Ok, realmente teve a evolução e, consequentemente, substituição. A teoria da burocracia pela teoria estruturalista, tá certo? E a teoria das relações humanas pela teoria comportamental. Perfeito, a segunda também. Na última, no início da década de 90, marca a terceira etapa do mundo organizacional, a era da informação, que é trabalhada em gestão de pessoas, né? A nova riqueza passa a ser o conhecimento, o recurso mais valioso e importante, substituindo o capital financeiro pelo capital intelectual. Também está correta. Então, todas são corretas, gabarito letra A na 93. Questão 96. A departamentalização constitui uma característica fundamental para a estrutura organizacional. Significa agrupamento de atividades em unidades organizacionais, o agrupamento dessas unidades em uma organização total. Assinale a alternativa que apresenta vantagem para a departamentalização funcional. Departamentalização funcional, vantagem. Letra A. Integração é proporcionada pela hierarquia. Não, né? Cada unidade envolve pessoas que falam a mesma língua e compartilham a mesma especialidade. Está aqui, né? Característica base dela. Cada departamento tem seus próprios objetivos táticos? Não. Os gerentes são especialistas em uma área particular específica e não são gerentes generalistas? Não, tem nada disso. Cada divisão da empresa faz parte específica da tarefa da organização e depende das outras. A coordenação e a comunicação são inopinadas. Não, tudo errado aqui. Na verdade, a gente tem aqui na letra D, por exemplo, os gerentes são especialistas de uma área particular e específica e não são gerentes generalistas. Isso aqui é verdade, só que isso não é bom, né? E ele quer vantagem, então a vantagem é a letra B. Okay? Letra B na 96. 97, chegando no final. Sobre estrutura organizacional, assinale a incorreta. Funciona como a espinha dorsal da organização. Nesse sentido, costuma apresentar uma natureza predominantemente estática. Tá certo. É a espinha dorsal, né? Lembra que eu falo? É como o esqueletinho da empresa. Engraçado que foi a primeira vez que eu vejo aparecer dessa forma, né? Parece que a Consulplan assistiu minhas aulas aí para trazer a questão para vocês, porque é difícil definir de modo simples a estrutura organizacional e o que mais me parece realmente é uma espinha dorsal, né? Um esqueleto. Na letra B, do ponto de vista tradicional, a autoridade pode ser considerada como uma estrutura organizacional, dependendo da posição, uma posição organizacional e não de pessoas. Em estruturas organizacionais horizontalizadas, tá certo isso aqui, né? Letra B. Do ponto de vista tradicional, a autoridade em uma estrutura depende de uma posição e não de pessoas. Então, depende da posição, onde é que está, para saber a autoridade, não da pessoa. Na letra C, em estruturas organizacionais horizontalizadas, a comunicação sofre menos distorções. As decisões são tomadas mais prontamente e ocorre redução da possibilidade de promoção. Tá certo, né? Quando você tem mais verticalizada, você sobe mais, você ascende mais na estrutura organizacional, então a promoção é maior, mas também há distorção no processo de comunicação. Na letra D, a estrutura vertical de uma organização envolve 3 principais fatores. Hierarquia administrativa, tá certo, né? Vertical a gente está falando dos níveis hierárquicos, amplitude de controle, consequentemente, grau de centralização ou descentralização do processo de tomar decisão. Tá muito correto isso, eu sempre trago, né? Quando a gente fala da estrutura horizontal, a gente fala da departamentalização, da especialização. Sobrou a letra E, que deve estar errada. Em estruturas organizacionais verticalizadas altas, estrutura alta, a média da amplitude de controle é menos estreita. Opa, peraí, menos estreita significa que é mais larga, que é maior, portanto. Quer dizer, estrutura alta, maior amplitude de controle? Não, está errada. As decisões mais ágeis? Não, pois a estrutura alongada requer menor coordenação entre fronteiras funcionais. Não, está errado, tudo errado aqui. Portanto, letra E é o gabarito da 97. 98. Em relação ao processo de recrutamento e seleção de pessoas, quando o mercado de trabalho está predominantemente em situação de oferta de emprego significa que tem muita oferta, está faltando gente, né? Demanda por mão de obra maior que a oferta de mão de obra, está faltando gente. É o mercado que a gente vive agora. O ano de 2021, 2022, o mercado está procurando pessoas, né, de modo geral. Nós tivemos os menores índices de desemprego aqui em Santa Catarina, né? O edital do IBGE foi lançado várias vezes porque não tinha ninguém, tinha mais vaga do que candidato no IBGE, por exemplo. Né? As organizações apresentam as seguintes características, exceto. Letra A, intensificação do investimento em treinamento. Sim, se está faltando gente, vamos treinar os nossos pessoais. Maior atenção para as pessoas e orientação para o seu bem-estar. Cuidar para não perder.
Letra C, ênfase em políticas de fixação de pessoal em recrutamento interno, ok. Letra D, redução ou congelamento dos investimentos em benefícios sociais, não. E aumento das exigências aos candidatos, não. Você reduz a exigência e você faz um treinamento interno. Então tá errada a letra D, portanto 98. Criatividade na adoção de políticas para reduzir a rotatividade de mão de obra e intensificação dos investimentos e recrutamentos, está certo. Então letra D, portanto 98. Penúltima, 99, a respeito da administração APO, assinale incorreta, letra A. Tem como vantagem possibilitar ao administrador o controle do próprio desempenho. É o método de planejamento de avaliação e, como tal, se situa dentro do ciclo administrativo. É um método global, que diz respeito não só às técnicas de direção e administração, como também a pessoas, considerando aspectos externos e internos. Baseia-se no princípio da motivação do comportamento humano, contudo é apenas um método de trabalho, não podendo ser entendido como filosofia da administração. Não? Na letra E, é um processo em que chefes e subordinados identificam objetivos comuns, definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de resultado, esperados e usam essas medidas como guias para a operação de negócio. A letra E é exatamente a essência, né, do que é a APO, e o gabarito aqui está na letra D, quando fala que não pode ser considerado como uma filosofia da administração, quando na verdade é, né, originou toda a lógica de planejamento organizacional. E a questão número 100. Do ponto de vista das organizações, o recrutamento e a seleção de pessoas pode ser interno ou externo. São considerados vantagens do recrutamento interno. Vantagem do recrutamento interno, exceto incentiva a permanência e finalidade dos funcionários. Sim. Mantém quase inalterada e atual o patrimônio humano da organização. Isso não é vantagem, né? Mas é a característica. Menor custo, legal, vantagem. No processo de recrutamento e seleção, aproveita melhor o capital humano da organização e encoraja o desenvolvimento, ok? Aumenta a probabilidade de evitar o que se denomina seleção adversa, pois o resultado da seleção tende a ficar mais próximo do objetivo desejado. Realmente a letra B. Não é bom manter o patrimônio atual inalterado, né? Isso não é tão legal assim, isso pode gerar conformismo, né? Isso pode gerar conservadorismo demais. Então letra B aqui é o gabarito dessa questão, beleza? Meus caros, finalizamos aqui. Lembra que agora é a hora de olhar para o passado, nesses últimos tempos que vocês estudaram pra caramba, e ver o que deu certo, o que precisa melhorar e jogar para frente o próximo período, tá? Sacode a poeira, eu sempre falo. Revisa o passado, sacode a poeira e bora para frente. Não para, cara, não para. Vocês aprenderam bastante, aprenderam muita coisa. Toca mantendo o ritmo de estudo que a gente ainda tem uma série de editais bons saindo aí pela frente, beleza? Conte comigo, um grande abraço e nos vemos por aí. Qualquer coisa comenta aqui embaixo, qualquer dúvida aqui no YouTube que eu vou respondendo possíveis dúvidas, beleza, gente? Até mais!